Mas mesmo depois dele ter revivido, ele fica com muita raiva por ter morrido novamente e menciona que a morte não é mais novidade para ele e que mesmo que ele tenha se acostumado, ele falhou novamente e terá que fazer tudo do começo. E de repente, ele dá um soco na parede, mas percebe que ainda não despertou as suas habilidades. E ele menciona que o andar 1 é um quarto onde tem a sua parede azul e que também tem os seus mesmos mecanismos da última vez que ele esteve lá, assim encontrando o botão secreto que estava na parede. E ele se pergunta quantas vezes ele já morreu no primeiro andar. E muitas vezes ele morreu por falta de alimentação ou por desidratação. E que na companhia de outras pessoas era pior, porque nenhum deles sabiam sobre o que estava acontecendo. E também por não saber do botão na parede, eles se matavam e acabavam se devorando. E no final todos morriam, já que muitos morriam antes do seu despertar. E o Prota era um desses que morriam. Mas sempre era revivido como um looping, e assim ele segue o seu destino pela porta que se abriu. E lá temos uma esfera que é exatamente onde as pessoas conseguem os seus despertares. E ele leva um choque que simboliza o início do seu despertar. E assim ele obteve a habilidade de luz, a habilidade das chamas, a habilidade de fôlego e uma de combate com as mãos vazias. E ele só poderá adquirir 2 habilidades ativas, e não há restrições para as habilidades passivas, como a habilidade de fôlego e a de combate com as mãos vazias. E ele percebeu que em todas as vezes ele conseguia por volta de 10 habilidades ativas, e dessa vez ele só pode usar 2, e contando que o limite das habilidades passivas não tenha restrições. Assim, ele espera a sua arma ser gerada, e ela é uma picareta que pode aumentar 1% de sua força muscular. E ele se lembra que em várias ocasiões ele já obteve armas que praticamente eram inúteis. Aí ele segue seu caminho, e assim acaba encontrando 2 portas com a numeração de B1-1 e B1-2, e escolhe a B1-2, por ela ser uma porta superior, e que se fosse no passado ele teria escolhido a B1-1. Assim ele segue seu caminho, e acaba usando a sua habilidade de luz para poder enxergar assim batendo de frente com outra porta, com a numeração de B1-2, assim adentrando ela. Assim que ele entra, ele menciona que é impossível retornar depois de adentrar na sala, e automaticamente a missão começa com o propósito de eliminar monstros do B1-2, que são nomeados como zumbi. E o Prota começa a andar pelos cantos da parede para evitar contato com os monstros de primeira, e ele começa a ouvir grunhidos e se prepara usando habilidades de luz, e consegue visualizar 3 deles, e ele se prepara para um suposto ataque. Assim, esperando um deles se aproximarem. Nisso, o zumbi dispara em sua direção, fazendo com que o Prota acerte a cabeça do zumbi com a picareta. E ele cita que a fraqueza deles são o crânio, e que no passado houve cenários onde ele foi mordido por um zumbi que possuía apenas a cabeça, e sem falar que seus movimentos são mais complexos do que aparentam ser. E de repente os 2 zumbis se lançam em sua direção. E ele diz que para reagir a esses saltos do zumbi, sendo um iniciante, não é nada fácil assim. E logo em seguida, ele ativa sua habilidade de chamas, que gera uma bola de fogo, assim acabando logo com os 2 de uma vez só. E menciona que só escolheu a porta B1-2 por causa das chamas e da picareta. E que os zumbis são fracos contra fogo, e que qualquer habilidade que for usada contra o zumbi só fará efeito se atingir o crânio dele. E que parece que acabou sobrando algum, já que ele ainda não tinha recebido o aviso de concluído. E assim ele continua procurando por outro zumbi, até que ele sente algo vindo em sua direção. E ele percebe é um zumbi criança, assim mencionando que não existe motivo para ele evitar aquilo, mesmo sabendo que é uma criança. Só que em forma de zumbi, assim o acertando com a picareta também. E menciona que nunca tinha visto um monstro daquele tamanho e que talvez ele não tinha escutado os passos do zumbi menor por causa de sua estrutura. E a missão é concluída 100%. Assim recebendo uma nova habilidade chamada de Pele Expressa, que seria uma habilidade passiva. E ele menciona que se ele tivesse ganhado uma habilidade ativa, ele teria que desperdiçar ela. E também ganha uma chave como recompensa que dá acesso à porta BB2-1, que seria o 2º andar. E consegue evoluir 3 de suas habilidades passivas, incluindo a de fôlego, a de combate de mãos nuas e de pele expressa. E menciona que é a primeira vez que ele possui 3 habilidades passivas e que essas habilidades não seriam o suficiente para ir até o final.
e que a aptidão física é afetada com maior intensidade por conta de suas habilidades passivas e que já que ele não tem restrições para quantas habilidades passivas ele possa adquirir, e que essa possa ser a oportunidade para que desta vez ele possa fazer diferente, e que com essa aptidão ele tem chances.